2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5. Hoje eu tenho que correr, né? Entender a verdade do cristianismo, entender a profundeza do nosso pecado, entender o significado da ressurreição, isso torna cada um de nós mais gentil com as pessoas. Quando você entende toda essa verdade do que é cristianismo, o quão profundo é o seu pecado, o quão profundo foi a entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a ressurreição dele, isso vai nos tornando pessoas mais dadas, gentis com as outras. A gente não vai pesar na mão, na cabeça de ninguém. E o propósito de Deus é sempre nos conduzir a toda a verdade. A vida cristã, ela consiste em sermos guiados pelo Espírito Santo. Isto é o que consiste a vida cristã. E Paulo ele diz assim, verso 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de quem? Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu, olha só a dádiva, o dom, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga amém. Isto é cristianismo. Se você quiser mostrar às pessoas o que é o verdadeiro cristianismo, está aqui. Paulo ele está dizendo a todos: olha, o verdadeiro cristianismo é isso. Porque hoje nós vemos muitas igrejas que transformaram o cristianismo numa questão de cumprir rituais. Para muitos, ser cristão é cumprir rituais. Ou seja, você é salvo pelo batismo, você literalmente ao cear está comendo Jesus, você vai receber uma água benta, é essa água que vai te abençoar. Ou seja, tudo tem uma cerimônia. Esse cristianismo pregado por muitas outras pessoas, mas não é a verdade. Outras igrejas transformaram o cristianismo num código de conduta: faça isso, não faça aquilo, beba isso, não beba aquilo, vista-se assim, não corte cabelo, não use calça, e por aí vai. Transformaram o cristianismo numa questão de obedecer mandamentos. Mas tem uma outra, porque nós estamos comemorando a Páscoa e desconhecemos tudo que ali foi feito. Eu estive observando esses dias da Páscoa, nas postagens, no correr das pessoas, nas apresentações, mas nós temos visto que as pessoas estão desconhecendo. Jesus na cruz, ali não foi cravado só os meus pecados. Jesus na cruz não foi somente cravado as minhas maldições, mas na cruz também a lei, ela foi cravada também na cruz. O mandamento, a lei foi cravada lá. Isso mesmo, as leis na forma de ordenança, que nos eram prejudiciais, como diz Paulo aos Éfesos, diz que foi cravada na cruz.
Você morreu para elas, irmão. Todos nós morremos para elas. Então as igrejas, elas transformaram o cristianismo também numa questão de ética, uma questão de moralismo. Ou seja, quem é cristão? Uma pessoa boazinha. É uma pessoa boa. É aquela pessoa politicamente correta. E aí nós achamos que isso também é cristianismo. As pessoas estão invertendo. E aí você pode perguntar, então, pastor, o que é cristianismo? Cristianismo, irmãos, é o relacionamento com uma pessoa. Cristianismo não é, porque eu paguei a conta, porque eu pago as minhas dívidas. Não. Mas é se relacionar com alguém, com Cristo Jesus, ter um relacionamento íntimo com Ele. E Ele não está longe, Ele está dentro de cada um de nós. Nós estamos buscando sempre fora, sempre distante, sempre num outro patamar. Esquecemos que esse relacionamento, ele está dentro de cada um de nós. Então o cristianismo é uma questão de sermos conduzidos pelo Espírito Santo, de agirmos pelo Espírito, de nos mover pelo Espírito, de nós falarmos pelo Espírito. Ou seja, tudo procedido pelo Espírito. Seu Espírito é a fonte do cristianismo, diga amém. É o seu Espírito. Não adianta você dizer, olha, eu sou uma boa pessoa, mas é a fonte. Qual é a fonte? Qual é o seu relacionamento que você tem com Deus? Não adianta, você não vai alimentar a tua casa com ovo de Páscoa, você não vai alimentar a tua casa com feijão, com arroz. Você só poderá alimentar a tua casa com a vida de Deus na tua vida. É a única forma, a única maneira, irmãos. Porque o feijão, ele vai acabar, você vai ter que comprar novamente. A carne vai acabar, você vai ter que comprar novamente. O prato que você comeu ontem já se foi. O ovo de Páscoa que você comeu, ganhou, já se foi. Se não se foi, já está mais meio caminho andado. Mas Ele permanece em mim, permanece em você. Essa é a vida. Então o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo é uma relação entre você e Deus. E essa relação não é algo que foi começado por você. Não foi você quem iniciou tudo isso. Ele começou em nós, Ele nos buscou. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Ou seja, quando você era inimigo de Deus, Ele já estava te buscando. Quando você não queria nada com os caminhos do Senhor, Ele já estava lá te buscando. É isso que Ele diz no verso 18, e tudo isto provém de Deus. Como? Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus. E quando Ele reconcilia com Jesus, Ele nos dá um ministério da reconciliação. Ou seja, agora eu posso ter livre acesso ao Pai. E Ele explica no 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cristo não estava aqui fazendo a sua própria vontade. Ele disse, não, o que vocês veem que eu faço, eu não faço por mim mesmo. Eu faço o que vejo meu Pai fazendo. Ou seja, nós precisamos andar nessa dimensão. Eu sei que na hora pode dar raiva, irmãos. Pode vir aquela angústia na sua vida. Pode vir aquele aperto no seu coração. Você querer dizer o que você diz, uma verdade. Mas você tem que lembrar o seguinte: quem habita em você é o Espírito Santo. Se permita que o Espírito, ele trabalhe na tua vida. Deixe que Ele possa conduzir você. Amém? Porque todos nós sendo inimigo de Deus, Ele veio e reconciliou você com Ele. Mesmo você não querendo, mas Ele veio reconciliar. Segunda coisa, devemos também saber do ponto central do Evangelho.
Nós temos ouvido muito sobre justificação da fé nos últimos dias. Você ouve muito sobre ser livre de maldições. É sensacional você ler, ouvir que todos os seus pecados, olha só que lindo, né? Soa bonito, foram cravados na cruz. É lindo nós sabermos que você foi perdoado, foi redimido. Nós temos ouvido que Ele morreu a nossa morte. Nós temos ouvido que nós somos livres da escravidão do pecado, que estamos debaixo da graça de Deus. Tudo isso é verdade. Essas são verdades do Evangelho. Porém, preste atenção. Todas essas verdades existem uma função de um alvo final. Não estão aí por estar. Pense, por que Cristo salvou você? Você já parou para pensar nisso? Porque Jesus salvou você. Porque Ele te livrou da condenação da ira. Paulo, ele escrevia as cartas para fazer com que o pessoal começasse a pensar. E nós precisamos começar a pensar. Por que Ele perdoou todos os nossos pecados? Qual era a finalidade de Jesus? É fazer um monte de santinhos, pessoas melhores do que as outras. Por que Ele nos livrou das maldições? Por que Cristo teve que derramar, ou Ele derramou o seu sangue? E agora, num domingo como esse, por que Cristo ressuscitou? Pare para pensar, tudo isso, querido, tem um propósito. Não é por um acaso. E o propósito é um só, para que agora a promessa do Pai se cumprisse na minha e na sua vida. A promessa do Pai. Pastor, mas qual é a promessa do Pai? Vamos lá para João 16. Jesus mesmo, ele diz qual é a promessa do Pai. Porque você diz, qual é o sentido dele fazer tudo isso para a minha vida? Cumprir a promessa do Pai. Ele diz, verso 7: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Ele ressuscitou com um único propósito, para que agora a promessa do Pai, essa de João 16, se cumprisse na minha e na sua vida. E qual é a promessa? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa, a divindade. Ou seja, Ele veio para habitar em mim e em você. Diga amém. E por que Ele veio? Porque a obra já estava completa. Por isso que Jesus disse, é preciso que eu vá. É preciso que eu complete a obra. Eu não posso deixar pela metade. Tem alguém que vai vir. E Ele não é deitar ao lado, como Ele deitava com os discípulos. Ele não vai sentar a uma mesa para comer ao lado dos discípulos. Ele não vai andar pelo caminho ao lado dos discípulos. Não, a promessa é o seguinte: Ele vai vir porque Ele vai habitar dentro dessas pessoas. Esse é o propósito final. Por isso que as pessoas, elas não conseguem entender essa grande realidade do Evangelho. E quando Jesus disse, olha, está consumado, Ele estava dizendo, pode vir, Espírito Santo, a obra está completa. Quando o Espírito Santo, Ele veio habitar em mim e em você, Ele estava completando tudo. Irmãos, não há mais nada, irmãos. Não há mais nada de novidade. Eu sei que as pessoas buscam, eu vou para um congresso porque eu quero saber da novidade. Não tem mais novidade nenhuma. A promessa se cumpriu, o Espírito Santo, Ele veio e habitou dentro de nós. Agora está pronto. O Espírito agora pode vir e habitar dentro de mim e de você. É isso que torna o centro, o ponto focal de tudo. Amém? Vamos lá para Colossenses 1.
verso 26. Olha o que Paulo, ele ensina, ele diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto, ou seja, foi revelado aos seus santos. Aí que mistério é esse que ele diz que foi revelado aos seus santos? No verso 27 diz, de Colossenses 1, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Olha o mistério. Quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o mistério. As pessoas não conseguem entender, jamais vão conseguir entender essas coisas. Às vezes o cara olha para o crente e diz assim: mas como é que pode? É verdade, é um mistério. Cristo em vós. A esperança é que todos possam reconhecer, saber que Cristo habita dentro de nós. Não é você mostrar às pessoas: olha, Cristo está em mim, hein? Não. É que na verdade você é uma nova criatura e Cristo se manifestou na tua vida através do Espírito Santo de Deus. O mistério é Cristo em vós. Este é o centro de tudo, irmãos. Aqui está o centro do Evangelho. As pessoas, elas podem tirar parentes, você pode perder entes queridos, você pode perder amigos de anos e anos, sim ou não? É ou não é? Se você pegar amigos da sua infância, já não vive com você, sim ou não? Mas qual é o mistério? É que esse Espírito Santo as pessoas não podem arrancar mais. É Cristo em vós. Ele já está em mim. Pode arrancar, pode roubar minha carteira de dinheiro, pode roubar a minha Bíblia, pode tirar os meus amigos podem me trair, podem fazer o que quiser, eu posso perder entes queridos, mas ninguém pode sacar de mim o Espírito da verdade que habita dentro de mim e de você. Ninguém pode. Então deixa eu dizer uma coisa: se em algum momento da vida você se entristecer, lembre-se, Cristo está dentro de você. Tudo ao seu redor pode ser perdido, mas nada pode tirar o que foi colocado, porque é uma promessa, irmãos. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando o crente tiver essa convicção, ele não vai precisar ir para o Facebook desabafar contra o irmão, mostrar lá uma cobra e dizer que tem muitas cobras também. Não precisa, porque ele sabe que quem está dentro dele está vivo. Cristo vive. Aquelas mulheres, Maria, Joana, Maria mãe de Tiago, elas correram para anunciar: olha, ele está vivo. Foi impossível chicotes, foi impossível os soldados, as lanças, foi impossível. Os soldados que eles colocaram à frente para que o corpo não fosse roubado, uma pedra enorme colocada no sepulcro, foi impossível deter ele, porque agora é impossível. E esse era o medo do diabo, sabe por quê? Porque eles colocaram os soldados à porta, porque disseram: não, eles vão roubar o corpo e vão dizer que sumiu, e os discípulos vão acreditar. Não adiantou, irmãos, porque os discípulos escondidinhos, calados, trancados, aquelas mulheres chegam todas cheias de alegria e dizem: ele não está lá. Pedro e João saem correndo. Pedro entra, ele olha, vê os lençóis, e dentro dele vê uma convicção: a promessa se cumpriu. A promessa de Deus, irmãos, na minha e na sua vida, tem se cumprido a cada dia. Esse é o mistério, Cristo em vós. Então deixa eu ensinar algo para você. Coloque isso na sua mente. Cristo em vós. Diga: Cristo em vós. Diga: Cristo em mim. Viva a sua vida cristã a partir disso. Cristo está em mim.
cara pode me passar a rasteira, mas Cristo está em mim. Eu posso estar vivendo um momento difícil de enfermidade, mas Cristo está em mim. Eu posso estar passando um momento difícil financeiro, mas Cristo está em mim. Irmãos, é um estilo de vida. As pessoas estão perdendo isso. Para quem é empresário, muitas das vezes é ter dinheiro, ter recursos, ter novos clientes. Para quem é empregado é uma promoção, aí ele diz: olha, Cristo está me abençoando. Não é por causa disso não. A tua bênção maior foi que no dia que Ele ressuscitou, Ele habitou dentro de nós. Por isso que eu digo sempre: podem tirar tudo ao meu redor, mas meu irmão, daqui de dentro ninguém tira nada, porque eu tenho uma convicção, tenho uma certeza dentro de mim: Cristo está em mim. Diga: Cristo está em mim. Então, a partir de hoje, responda todas as suas questões baseado a partir disto. Vai para o trabalho, vai negociar alguma coisa, Cristo está em mim. Quando você não souber uma resposta imediata, porque as pessoas, elas sempre vão fazer perguntas. E quando fizerem perguntas a você, para tentar, não sei, embananar a tua cabeça, tua mente, quando você não tiver essa resposta imediata, nunca fique pensando naquela questão: é bom ou mal, se é pecado ou é virtude. Nunca comece por aí. Nunca comece por aí. Sempre comece falando: Cristo em nós. Isso aqui é uma verdadeira sabedoria, irmãos. Este fato, essa situação, Cristo em nós. Estou passando essa dificuldade, essa adversidade, mas Cristo em nós. Como é que Cristo se aplica a essa situação? Cristo vai se aplicar como nessa situação? Nessa circunstância que você está vivendo, como é que Cristo vai se aplicar? Sempre parta disso aí. É aquele livro, Nos Meus Passos que Faria Jesus. Viva dessa forma. No seu casamento, no seu trabalho, no seu relacionamento. Porque se Cristo está em mim, se Cristo está em você, se eu e minha esposa, nós somos casados, e se nós temos a certeza que Cristo está em nós, algo poderoso vai acontecer nas nossas vidas. Mas eu tenho que ter essa certeza, Cristo em nós. É você chegar dentro de casa e dizer: olha, eu sei que Cristo está conosco. E aí você vai ver os céus abertos sobre a sua vida. Porque onde Cristo está, irmãos, há anjos de Deus. Onde Cristo está, há uma escada de alto a baixo. E não tem somente uma escada, tem um anjo subindo e descendo, levando as minhas petições, trazendo as minhas bênçãos. Temos que viver nessa certeza. Tudo começa com Cristo em nós. Estou falando mal de você, mas crente não. Vai ligar para quê? É porque nós damos muita atenção a isso. Nós temos pouca convicção do Cristo em nós, que nós nos permitimos que a nossa alma seja dominada pelo que o outro fala, pelo que o outro pensa, como o outro me vê. Mas quando eu tenho uma convicção, Cristo em mim, eu ando alegre, satisfeito. Eu ando livre, eu sou livre. Tenho motivos para chorar? Claro, todos nós temos. Mas eu sei que um dia Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Diante da enfermidade, é a enfermidade? É real a enfermidade? É. Mas como é que
eu tenho que viver diante da enfermidade? Ele levou sobre si a nossa enfermidade. Então a enfermidade saiu? Não, mas vai ser cumprido todos os meus dias. Todos os meus dias. Como é que Cristo é em nós? Dentro da igreja, amando os nossos irmãos, convivendo com os nossos irmãos. É na hora de um comentário você se perguntar e dizer: Cristo faria esse comentário? Tudo ia mudar se nós trouxéssemos o verdadeiro cristianismo para dentro das nossas igrejas. Então, Cristo em nós é nossa vida. Com Cristo em nós entendemos que forte não é ser imune à dor. Forte é ter Cristo em nós e seguir adiante, apesar de sentir toda a dor. Isso é ser forte. Ser forte não é dizer: não, nada vai me abalar, nada vai me destruir. Não, nós somos indestrutíveis em Cristo Jesus. Porque esse corpo pode ser ferido, mas o meu espírito é do Deus, do Todo-Poderoso. É essa realidade que nós temos que viver. Amém? Vamos ficar em pé? Cristo está em você. Cristo está em nós. Se relacione com as pessoas com essa certeza: Cristo está em mim. Quando você for essa pessoa, porque Cristo diz que Ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Eu sei, irmãos, que muitas das vezes pode ser que você queira falar, mas Cristo está em você. Aprenda a se calar. Aprenda a olhar no outro ângulo. Aprenda a ver a dor do outro. Porque às vezes uma pessoa que te agride, ela não quer te agredir, ela quer tirar a dor dela. Aquela mulher no poço, ela não queria agredir Jesus, mas ela queria tirar uma dor que estava dentro dela. E Jesus disse: é verdade, você já teve 5 maridos, e esse 6º, nenhum deles é seu. Às vezes as pessoas, elas entram em alguns relacionamentos porque ela quer matar uma dor. Ela não quer viver essa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: você tem Cristo em você. Amém? Cristo está em você. Cristo habita dentro de nós. Ele é Senhor das nossas vidas. Eu agradeço ao Pai. Esse é o centro do Evangelho. Você não precisa de normas, regras. Você não precisa de mandamentos. Você precisa crer que Cristo está em você. Já estou